Oi, eu sou o Thor Mengelaro. Eu sou o Lucas Epulo e esse é o Lineup. Bom, se você assistiu o vídeo passado, você viu que eu falei que ia ter um vídeo sobre retrospectiva dos jogadores. Exatamente. E pode ser que você esperou e pode ser que você não esperou. Não, mas se você não viu o vídeo retrospectiva de times, o vídeo tá aqui na descrição embaixo. Não precisa ver esse primeiro que o outro primeiro que esse. Fica à vontade, meu querido. Se você tá aqui, deu tudo certo do mesmo jeito. O importante é que você tá aqui. Então hoje o vídeo é sobre retrospectiva de jogadores. A gente decidiu separar entre jogador do ano e de olho no futuro. Também sobre os 4 esportes que a gente mais fala: futebol, basquete, beisebol e futebol americano. Começando pela NFL. A gente teve ali o Tom Brady. Não tem como não citar o Tom Brady. A cada temporada que passa, fica mais difícil não citar o Tom Brady. Eu acho que o Tom Brady, se ele nem fosse jogador de futebol americano, ele já merecia uma estátua. Com certeza. Porque o cara é o quê? Bonito. Exato. Namora a Gisele Bündchen. Casado. Casado, perdão. Tem meu coração. Como se não bastasse tudo isso que a gente já falou dele, ele manteve um ano super positivo, tá levando os Patriots para de novo, brigando para ter o melhor recorde da NFL da temporada regular. Ele é o quarterback com mais aparições em Super Bowl. Mais aparições no Super Bowl. Ele tem vários recordes, a gente separou só alguns aqui, só para vocês terem uma ideia. Ele tem mais passes lançados para touchdown em Super Bowl. Ele tem o maior número de partidas disputadas em jogos de pós-temporada. São 29 e contando, né? O Tom Brady é, de fato, uma referência. Assim como a gente falou do Peyton Manning no vídeo anterior, o Tom Brady é outro que é sempre colocado em discussões sobre se é ou não o melhor jogador de todos os tempos, né? Então, só de entrar nessa discussão também vale muito a pena. E legal que ele tá mantendo o nível, né? Que a gente falou de novo, o Patriots chega para disputar o título, chega de novo, já tá cansativo você assistir um Super Bowl. E é legal pra galera que não acompanha, que só acompanha o Super Bowl, o Patriots de novo, pelo menos já entende alguma coisa e sabe quem é o Tom Brady, quem é o Patriots. Mas de novo, é mais um ano que o Patriots vai brigar para ser campeão da NFL. E a surpresa da NFL, eu não digo nem sei se é uma surpresa, né? Porque ele foi uma surpresa esse ano, apesar de ter sido draftado no primeiro round, na 4ª escolha do draft. O Ezekiel Elliott, o running back dos Cowboys, tem feito uma temporada assim absurda. Ele é líder de jardas corridas da temporada regular. Sim, do nada, o cara veio e se estabeleceu como o melhor running back da liga. E o legal é que ele não é só líder, né, de jardas corridas no ano. Ele tem mais ou menos 200 jardas de distância para o segundo colocado. Se a gente pensar que o running back corre mais ou menos, o running back de elite num bom jogo corre mais de 100 jardas, então ele tem mais ou menos 2 jogos de distância para o segundo colocado, né? É um absurdo. Muita coisa. Pensar que um rookie no primeiro ano da NFL já está vivendo esse sonho. No beisebol, eu acho que talvez a gente esteja fazendo algumas introduções... É beisebol, moleque! A gente esteja fazendo algumas introduções bem legais ao beisebol. Uma foi com os filmes e agora a gente vai citar o Mike Trout, do Los Angeles Angels. O Mike Trout é o grande jogador de beisebol do mundo hoje. Ele de fato, com 24 anos, ele foi 2 vezes MVP e ele foi 3 vezes vice de MVP, porque no beisebol tem vice de MVP. É legal da gente falar. E ele é fantástico. A posição dele é campista central, jardineiro central ou center field, que você tem os 3 jogadores de defesa que ficam ali mais longe do cara que está rebatendo. E então a posição dele é essa e ele ao mesmo tempo é muito forte no ataque. É legal a gente falar que no beisebol o jogador ele tem 2 posições, entre aspas. Ele joga tanto na defesa quando o time atua na defesa e no ataque quando o time joga no ataque. Então ele pode ser muito bom na defesa e muito bom no ataque ou bom em algum deles. É legal destacar que o Mike Trout ele é muito bom no ataque, mas também tem um valor importante na defesa. Só para vocês entenderem, ele foi MVP dessa temporada, mesmo com o time dele nem indo para os playoffs. E ele foi 5 vezes Silver Slugger, inclusive dessa temporada também, que é a votação que os técnicos fazem de quem é o melhor jogador. E detalhe, os técnicos não podem votar em jogador do próprio time. Então ainda destaca ainda mais o bom trabalho do Mike Trout. E só por via de comparação, ele já foi 5 vezes. O Barry Bonds, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, foi 12 vezes. E ele tem 24 anos. Então tudo indica que se ele mantiver esse nível na carreira, ele realmente vai ser um dos maiores da história. E que vai dar ruim pro Barry Bonds em breve. Como revelação, a gente pegou o Corey Seager. O Corey Seager é um jogador muito simbólico. Ele joga no Los Angeles Dodgers. Curioso que os dois são de Los Angeles, que a gente acabou definindo. Mas o Corey Seager, ele joga numa posição que é o shortstop, que é o interbases. Ele fica entre a segunda e a terceira base.
E esse é um jogador que está se tornando muito importante no beisebol atualmente, porque a maior parte dos rebatedores são destros. Então, na hora que ele rebate, a bola acaba indo para esse defensor, que é o shortstop, que fica exatamente na linha entre as bases, e ele precisa ser um jogador muito ágil. Então, durante toda a história do beisebol, há mais de 100 anos, esse é um jogador exclusivamente defensivo. Ele também é obrigado a rebater, mas nunca tinha uma preocupação em fazer esse cara treinar as rebatidas. E agora ele tentava ganhar uma corrida para alguém. Exatamente. E agora é uma sacada que a gente pode comparar muito com o futebol, que a gente está tendo essa revolução dos volantes, já acontece há algum tempo, né, mas que está acontecendo cada vez mais, que é o volante era aquele jogador que era exclusivamente defensivo e agora está chegando para atacar a todo momento, né? E ele tem, de fato, estatísticas excelentes no ataque, para um defensor, obviamente, né? Não tem como comparar com os melhores rebatedores da liga. E ele teve um aproveitamento que é um aproveitamento no bastão de 30,8%. E ele teve um on-base percentage de .365, que é quantas vezes ele chega na base, chega em bases em jogadas que são válidas, né? Que são jogadas de rebatidas e não jogadas excepcionais dentro do jogo, que é uma estatística ótima. Ele foi peça-chave também na conquista da divisão oeste da Liga Nacional. Bom, na NBA, eu acho que o pessoal de casa vai alegar que eu sou muito fanboy do LeBron James. Mas isso é mentira, isso é intriga da oposição. Porque o grande jogador da NBA esse ano foi o LeBron James. Não foi? Foi, não tem jeito, né? O que ele conseguiu fazer levando o Cleveland ao título inédito depois da volta dele. De fato, como você falou no outro vídeo, é digno de filme mesmo. O LeBron James é um jogador único, eu acho, né? A versatilidade dele. É muito difícil comparar o LeBron James com outros grandes jogadores da história e esse foi um dos melhores anos da carreira dele, mesmo ele estando já chegando ali no... O LeBron tá com 31 anos. Exato. E mesmo numa final disputada pra caramba, contra o melhor time da história da NBA, tendo que reverter um placar desfavorável de 3-1, ele consegue liderar as finais em pontos, rebotes e assistências, protagonizar a grande jogada do título, que foi aquele bloco em cima do André Iguodala. Cara, um monstro, não tem o que falar, Não tem o que falar, mas a gente ainda vai falar muito dele. Vai falar, com certeza. O LeBron sempre tem espaço. E como revelação a gente escolheu fala o nome dele. Giannis Antetokounmpo. O Greek Freak, né? É uma das grandes revelações, eu acho, assim, até estão dizendo que ele é a nova cara da NBA. Eu acho que tem uma história muito curiosa que é justamente a visão do técnico Jason Kidd do Milwaukee Bucks, né? Que é super ex-jogador, assim, é super recente que ele parou de jogar. Eles não estavam muito bem na temporada passada, então ele resolveu experimentar o ala dele, que era o Greek Freak, de 2,11 metros como armador, né? Então, um jogador, destacando que um jogador muito alto dificilmente é armador. E até a gente falou no vídeo passado sobre essa revolução de jogadores menores. E ele vai lá e puxa justamente um jogador muito alto por uma posição que tem por história e tem por tradição jogadores mais baixos possíveis. Eu acho que, eu não tenho essa informação exatamente, mas com 2,11 metros ele é provavelmente um dos armadores mais altos da história da NBA. Eu li um artigo que falava que ele era mas então por que você não fala que você leu o artigo? Mas era... O legal é que nem você destacou que o Giannis Antetokounmpo ele joga como point guard ou como armador, né, agora com o Jason Kidd. Ele tem tamanho, por exemplo, para fazer o que o LeBron faz, mais ou menos. Assim como o LeBron James, eu acho que ele consegue atuar em pelo menos 4 das 5 posições. Então é bem legal pensar que essa versatilidade do Giannis Antetokounmpo é o tipo de coisa que, por mais que ele jogue na NBA, com o passar dos anos, se ele não tiver tamanho, não tiver estrutura, ele não vai conseguir. E esse tipo de atributo que ele tem só vai fazer com que ele seja um jogador maior ainda, tipo, do ponto de vista de produção, de história. Ele passa muito bem, né? Ele entra fácil no garrafão também e tem um contra-ataque muito forte. Ele é muito rápido. São características muito, muito importantes do Greek Freak que fazem com que a semelhança com o LeBron James e as comparações aconteçam cada vez mais também, né? Por último, a gente vai falar sobre futebol. Eu acho que o grande cara desse ano não podia ser outro que não seja o Cristiano Ronaldo. Até porque ele ganhou a bola de ouro da FIFA, mas tem feito miséria, né? Não, o Cristiano Ronaldo é um jogador que eu tenho aprendido a admirar cada vez mais. Assim, quando eu era moleque, eu não gostava muito, eu era daquele mais fã do Messi e tal, mas aos poucos eu fui começando a admirar essa obstinação do Cristiano Ronaldo. Assim. Teve um jogo que me impressiona muito dessa temporada da Liga Espanhola,
que ele perdeu um pênalti e ele era absurda a dedicação que ele tinha em conseguir fazer um gol. Então, assim, o time já estava ganhando e até o final ele não parava, assim, era uma coisa impressionante. Um jogador... Isso até atrapalha ele um pouco porque saem alguns vídeos dele reclamando de companheiro, tentando, por exemplo, quando alguém rouba um gol dele, né? A bola tá entrando, o jogador vai lá e toca pra ele, fica nervoso. É o perfil dele, né? Um perfil de competidor, um perfil de que é sempre mostrar o melhor possível. Mas esse ano ele ganhou, até pelo que ele fez pela seleção de Portugal, ganhando a Eurocopa contra a seleção da França, que hoje é uma das melhores da Europa na França. Foi sonho, né? Acho que não teve pra ninguém. Não teve. O Cristiano Ronaldo merece muito estar aqui como jogador de destaque do ano. E como surpresa, um jogador que todo mundo conhece muito bem, a gente principalmente, Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus é um jogador que impressionou bastante esse ano, né? Então, assim, óbvio que ele teve uma temporada super boa para um jogador iniciante no ano passado, mas esse ano ele começou com uma grande promessa, mas eu acho que ninguém esperava que ele fosse chegar com esse peso já na seleção brasileira, como titular absoluto da seleção brasileira e que conseguisse tirar esse peso do Neymar, né? Então a marcação acaba sempre puxando o Neymar, ele tá tendo uma liberdade absurda junto com os outros atacantes e isso me impressionou. Eu era um torcedor que olhava para o Gabriel Jesus com um pouco de desconfiança, esperando para saber como é que vai dar, mas esse ano ele vingou muito, é impressionante. Famoso corneta. Não, total. Mas é impressionante como a força que ele mostrou e que tem tudo para conseguir a titularidade do Manchester City. Recentemente o Agüero acabou tomando aquela grande punição e o Iheanacho não está mostrando muita confiança que está conseguindo conquistar a confiança do Guardiola dessa forma. Então ele está cheio de chance de já chegar titular do Manchester City. E até pra gente pontuar, né, esse conto de fadas que o Gabriel tem vivido, em um pouco mais de um ano como profissional, ele ganhou uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, sendo eleito o melhor jogador do campeonato, foi avaliado e comprado por 120 milhões de reais e virou titular e camisa 9 da seleção brasileira. E ganhou o ouro olímpico, né? E ganhou o ouro olímpico, verdade. Um ouro inédito olímpico é demais, né? Não, de fato um início impressionante para qualquer jogador. E de fato é uma unanimidade para as pessoas também que ele vai ter espaço no Manchester City. Vamos ver se tudo isso acontece de verdade. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Acabou a nossa retrospectiva. Mas se você não viu o outro vídeo, pode clicar e ver. Exatamente. Porque ele pode estar vendo esse vídeo primeiro, né? A gente nunca sabe. Porque não importa a ordem, o importante é ver. Então tem muita coisa para acontecer, espero que vocês estejam com a gente ano que vem. Mas especialmente o nosso guia, que é uma coisa que a gente quer focar bastante no ano que vem, que são os guias em que a gente vai ensinar vocês a entender um pouco mais do esporte. E, nesse recesso, se vocês quiserem ver alguns vídeos, estão aqui. Os vídeos de futebol americano, de basquete, de futebol, de tudo que a gente já falou tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo e... Feliz ano novo, pessoal. Você falou feliz ano novo?